Está no ar mais uma edição do Revista TST, com tudo que é destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, mantida no TST a decisão que condenou a empresa Mercedes-Benz a indenizar trabalhador que desenvolveu doença ocupacional. Quero post, licença paternidade de 20 dias. Você vai saber tudo sobre a nova lei. Segunda turma reconhece legalidade de laudo de fisioterapeuta que constatou doença ocupacional. Esses e outros destaques agora no Revista TST. O Revista TST de hoje começa com o julgamento da Seção 1 de dissídios individuais responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Os ministros entenderam que um processo sobre o pagamento de diferenças salariais decorrentes de alteração contratual estava prescrito. A repórter Gisele Mourão acompanhou esse caso e traz mais detalhes. Olá, Gisele. Olá, Ana. O processo gerou ampla discussão entre os ministros. O contrato de trabalho de um empregado de uma indústria de alimentos foi modificado em 2003. Antes, ele recebia salário fixo mais comissão, mas com a mudança, o salário aumentou e o percentual da comissão diminuiu. Ele alegou que a alteração gerou prejuízo. Aqui no TST, a empresa argumentou que o direito ao recebimento da verba já havia prescrito, uma vez que o trabalhador entrou com ação em 2010, pedindo a reparação de créditos de mais de 5 anos atrás. Na seção 1 de dissídios individuais, a maioria dos ministros também entendeu que houve prescrição total. Eu volto com você, Ana. Ok, Gisele, muito obrigada pelas informações. Bom, e vamos agora acompanhar a reportagem completa sobre o julgamento desse caso. O processo começou a ser julgado em 2014. À época, o relator do caso na SDI, o ministro Renato de Lacerda Paiva, entendeu que houve prescrição. Ele destacou que o pagamento de comissão não está assegurado em lei, conforme previsto na súmula 294. De acordo com a norma, quando há ação que envolva pedido de prestação sucessiva decorrente de alteração do contrato, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela estiver também assegurado por lei. O ministro explicou que a orientação jurisprudencial 175 do TST prevê que, quando a alteração do percentual das comissões trouxer prejuízo ao empregado, é possível aplicar a prescrição total da ação, nos termos da súmula 294 do TST, uma vez que a parcela não é assegurada por lei. O julgamento foi suspenso depois de o ministro Vieira de Mello Filho pedir vista regimental e só voltou a ser analisado pela SDI 1 em 2015. O ministro decidiu abrir divergência, considerando que a prescrição no caso era parcial. Não nos pareceu oportunamente que o fato de que não há previsão legal com relação ao percentual das comissões seja efetivamente um fundamento único que possa afastar essa realização da prescrição periódica à luz da leitura do Código Civil, das obrigações de natureza sucessiva e também em face da própria realização da parcela que se dá mês a mês. Por causa de outro pedido de vista, dessa vez pelo ministro Aloísio Corrêa da Veiga, o processo só voltou a julgamento em 2016. Para o ministro, deveria ser aplicada a prescrição total, conforme o voto do relator. A regra que trouxe a consagração da prescrição parcial ou da prescrição das prestações sucessivas se dava no parágrafo 10 do artigo 177 do Código Civil de 1916, a atender aquelas prestações de trato sucessivo, normalmente vinculadas à prestação de alimentos, que se renovava mês a mês, assim como os salários. No caso dessas comissões, houve uma alteração contratual em determinado momento da relação jurídica desenvolvida e, nesse momento em que houve essa alteração contratual, foi feito um novo pagamento, uma nova forma de cálculo, um valor ajustado,
que, para se ver se houve ou foi em prejuízo, seria necessário voltar à data da instituição do tema. É com essas razões, e me perdoem de eu insistir e me manifestar sobre isso, diante da consagração e da manutenção do entendimento consagrado na orientação jurisprudencial número 175, que não vejo como ser modificada para adequar a esse tipo de comportamento. Porque, do contrário, se assim for, não haverá mais a prescrição total, de modo a tornar caduco a súmula 294 e a orientação jurisprudencial 175. Já o ministro José Roberto Freire Pimenta entendeu que a prescrição deveria ser parcial e não total, uma vez que o artigo 468 da CLT estabelece que qualquer alteração do contrato que seja prejudicial ao trabalhador não será válida. É evidente que houve uma redução do valor do salário desse empregado. O artigo 468 da CLT estabelece, como todos nós sabemos, que qualquer alteração prejudicial ao empregado, mesmo qualquer alteração prejudicial ao empregado não é válida, mesmo com o seu consentimento. Esse é um ditame legal. E o que diz a parte final da súmula 294? Que a prescrição será total nos casos de alteração contratual, salvo quando a parcela seja assegurada por preceito de lei. Data vênia, e ao contrário do que se tem proclamado, para mim, quando o artigo 468 diz inválida essa alteração, é qualquer alteração de percentual. Não se precisa data vênia dizer que o percentual de 20% é assegurado por lei. Qualquer redução desse percentual é inválida. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, destacou a importância de se garantir a segurança jurídica ao caso. O que o Instituto da Prescrição ele tem como objetivo? Dar segurança jurídica. Quando se discutiu, em 1988, a prescrição trabalhista passar 5 anos, foi para equipará-la à prescrição tributária, para que as empresas pudessem ter essa segurança, que depois de 5 anos podem jogar fora a documentação, porque já está tudo prescrito. Elas têm que manter a escrituração por 5 anos. Os senhores imaginem aqui, nós, num caso desses, admitindo a prescrição parcial, durante 20 anos vai ter que ser mantida a escrituração em termos de alteração contratual, de contrato, durante 20 anos. Por quê? Porque não se pode dar essa segurança às empresas. Seguiram o voto do relator, ministro Renato de Lacerda Paiva, pela prescrição total, os ministros Aloísio Correia da Veiga, Guilherme Caputo Bastos, Valmir Oliveira da Costa, Brito Pereira e o presidente do TST, Ives Gandra Martins Filho. Já o voto da divergência aberto pelo ministro Vieira de Mello Filho pela prescrição parcial foi seguido pelos ministros Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Hugo Scheuermann e Alexandre Agra Belmonte. Por maioria, o recurso da Marilã Alimentos foi aceito, sendo restabelecida a sentença que declarou a prescrição total da pretensão do trabalhador em relação às diferenças salariais. E na seção 2 de dissídios individuais, o destaque é para um caso envolvendo um trabalhador da Mercedes-Benz que adquiriu uma doença ocupacional. Veja na reportagem. Atividades que exigem movimentos repetitivos no ombro podem ocasionar uma séria doença, a síndrome do manguito rotador. Manguito rotador é o nome do grupo de 4 músculos que ficam ao redor da articulação do ombro. A doença provoca dor aguda. Um ex-empregado da Mercedes-Benz em Minas Gerais desenvolveu a doença e procurou reparação na Justiça do Trabalho depois de ter sido demitido. Ele entrou com pedido de indenização por dano moral, além de ter solicitado restabelecimento do plano de saúde, anulação da dispensa e reintegração ao emprego. Em primeiro grau, os pedidos foram atendidos, já que uma perícia médica constatou que, mesmo tendo desenvolvido a doença por causa das atividades exercidas, o trabalhador poderia desempenhar outra função. A indenização foi fixada em R$10 mil. A empresa entrou com ação rescisória no TRT de Minas Gerais para reverter a decisão. O tribunal negou o pedido e a empresa recorreu então à seção 2 de dissídios individuais do TST
insistindo na procedência da ação rescisória. A Mercedes alegou que o empregado trabalhou para outras empresas depois da demissão, exercendo as mesmas atividades, e que, por isso, a incapacidade laboral seria falsa. Mas o relator do caso, o ministro Alberto Bresciani, negou o pedido. O trabalhador, de fato, não estava obrigado a informar ao expert médico da eventual prestação de serviços a outras empresas. E aqui eu destaco também que não há evidências no processo de que as funções desempenhadas pelo trabalhador fossem as mesmas desempenhadas no âmbito da Mercedes-Benz do Brasil Limitada. Essa evidência não vem aos autos. De qualquer sorte, havia um médico que examinou o trabalhador e diante dos sintomas e do quadro apresentado, concluiu pela existência de doença profissional. Todos os ministros seguiram o entendimento do relator. E no nosso site, tst.jus.br/sessões ao vivo, você pode acompanhar todas as sessões do TST. A transmissão dos julgamentos da Seção 2 de dissídios individuais ocorre às terças-feiras, das turmas às quartas-feiras e da Seção 1 de dissídios individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista, às quintas-feiras. As sessões são transmitidas em tempo real a partir das 9 horas da manhã. E no próximo bloco, turma reconhece legalidade de laudo de fisioterapeuta que constatou doença ocupacional. Estamos de volta com Revista TST e vamos fazer um giro pelas turmas do tribunal com alguns julgamentos de destaque. A gente começa o nosso giro com uma decisão da primeira turma do TST. A Profarma, distribuidora de produtos farmacêuticos, foi absolvida de condenação que a impedia de terceirizar o transporte de medicamentos. O TRT do Rio de Janeiro havia entendido que, pelo grau de complexidade da logística que envolve a distribuição dos medicamentos, o transporte constitui atividade imprescindível ao próprio exercício empresarial. Mas no TST o entendimento foi outro. Na avaliação do ministro relator, Hugo Scheuermann, a terceirização está de acordo com a súmula 331 do TST. O ministro esclareceu que o transporte de medicamentos constitui serviço especializado, regulamentado por resolução da Anvisa e, embora seja necessário a atividade da empresa, não está incluído no objeto social dela e não constitui atividade fim. E o nosso próximo destaque é da terceira turma do TST, que determinou que a Ayambi Alimentos Norte, que fica em Tangará da Serra, no Mato Grosso, indenize 2 empregados que foram trancados no vestiário da empresa para não saírem do local de trabalho. Eles pretendiam ser liberados devido a uma paralisação no setor onde trabalhavam. Ao analisar o caso, o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, explicou que, independentemente da comprovação do tempo em que os empregados ficaram privados de sua liberdade, a atitude da empresa foi imprópria e violou o artigo da Constituição Federal. Por unanimidade, a turma elevou de R$ 2.000 para R$ 10.000 o valor da condenação. E um bancário desempregado que tem filha em escola particular conseguiu o benefício da justiça gratuita. O caso foi julgado na 6ª turma do TST. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas havia negado o benefício da justiça gratuita, levando em conta o fato de que o ex-empregado do Banco Santander mantinha a filha em colégio particular de valor elevado e tinha alto padrão salarial quando trabalhava no banco. Por isso, considerou falsa declaração de hipossuficiência econômica. No recurso ao TST, o bancário sustentou que está desempregado e que as reservas que possui são para garantir o sustento da família e manter a filha em boa escola. O relator do recurso, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, destacou que os elementos apontados pelo regional não afastam por si só a presunção de pobreza. Esse elemento não é suficiente para elidir ou para estabelecer a falsidade da declaração de pobreza. Não é mesmo? O simples fato de manter os filhos na escola
em nível, utilizando das reservas, segundo a própria parte, não me parece a presumir, mesmo Yuri Stanton, a declaração de falsidade da pobreza. Não é por aí, por essa razão estaria afastando. Por unanimidade, a turma concedeu o benefício da justiça gratuita ao trabalhador. E o nosso giro de notícias continua, agora com um destaque da segunda turma. A turma reconheceu a validade de laudo pericial realizado por um fisioterapeuta que constatou que a doença desenvolvida por um operador de torno tem relação com o tipo de serviço desenvolvido por ele. Em defesa, a empresa alegou que a realização de perícia médica não se inclui nas atividades profissionais do fisioterapeuta. No entanto, para o relator, ministro Renato de Lacerda Paiva, não existe ilegalidade na elaboração de laudo pericial por fisioterapeuta para avaliação de nexo de causalidade entre a doença e o trabalho. De acordo com o ministro, não há qualquer exigência na lei de que o documento seja elaborado por médico. E quase 3.000 pessoas compartilharam essa notícia na página do TST no Facebook e mais de 200 deixaram um comentário. A Mariana Vilela, por exemplo, disse que essa é uma oportunidade para abrir o espaço ao fisioterapeuta e reconhecer sua importância. E você, quer dar a sua opinião? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. O endereço é facebook.com/TSTJus. E a gente continua falando de redes sociais. A página do Tribunal no Facebook atingiu a marca de 1 milhão de seguidores. E sobre o assunto eu converso com o chefe de redação da TV do TST, Paulo Mondego. Olá, Paulo. Qual que é o perfil desses seguidores da página do TST no Facebook? Olá, Ana Amélia. As mulheres são a maioria entre os seguidores da página do TST no Facebook. Elas representam 61%. A faixa etária com maior número de seguidores varia entre 25 e 34 anos, e a maior parte deles está em São Paulo, com mais de 72 mil fãs, seguido do Rio de Janeiro e Brasília. A página também está entre as 15 mais engajadas no âmbito governamental, de acordo com a Social Bakers, companhia global de análises digitais e mídias sociais. Todos os dias são postadas informações em formatos de texto, áudio e vídeo, trazendo as principais informações da Corte Superior, além de campanhas e projetos institucionais. E a gente aproveita, Ana, para agradecer aos nossos seguidores e convidar aqueles que ainda não conhecem a página do TST no Facebook para acessar facebook.com/TSTJus. É com você. Ok, Paulo, muito obrigada e até a próxima. E ainda falando de redes sociais, chegou a hora do quadro Quero Post. A dúvida de hoje é sobre a lei que amplia a licença paternidade de 5 para 20 dias. Pelo Facebook, o Rafael Navarro quer saber se a lei garante a licença a qualquer trabalhador. A resposta você confere na reportagem. O pequeno Felipe, de apenas 2 meses e meio, transformou a vida de Rafael e Gabriela. Eles, que já são casados há 7 anos, planejaram a gravidez e a chegada do primeiro filho mudou a rotina da casa. Mudou completamente, porque antes eu era muito regrada assim, com questão de horário, não me atrasava nos compromissos, tudo certinho. Hoje em dia, se minha mãe me pergunta que horas que eu vou chegar na casa dela, eu falo, mãe, não sei, vai depender do Felipe. Porque a gente não tem mais horário para nada. O médico estava explicando assim, que esses 3 primeiros meses, ele é que vai ditar as regras da casa. E sabe aquela história de que não basta ser pai, tem que participar? O Rafael troca a roupa, a fralda e acorda de noite para cuidar do bebê. Os cuidados começaram ainda na maternidade. É muito bom. Acho que quando a gente quer ser pai, quando você tem a vontade de ser pai mesmo, acho que tudo é válido. Tudo que a gente faz, a gente se sente participando da vida do nosso filho. Mas para o casal, apenas 5 dias de licença paternidade previstos na Constituição Federal eram insuficientes. Por isso, Rafael programou algumas folgas no trabalho para passar mais tempo com o filho. No total, foram 11 dias em casa. Eu achei esses 11 dias muito pouco. Foi muito pouco mesmo. Porque 11 dias, se você parar para pensar que às vezes você fica 3 ou 4 dias no hospital, é pouquíssimo tempo para você ficar em casa. É um período que não dá para você se adaptar.
Principalmente quando é o primeiro filho, é o que eu estou falando, muda tudo na sua vida, a rotina muda toda, a criança troca o dia pela noite, eu acho um período muito pouco, até para você se adaptar à criança. Para que pais como Rafael possam acompanhar por mais tempo os filhos nos primeiros dias de vida, foi ampliado o período de licença paternidade de 5 para 20 dias. Mas, por enquanto, o benefício só é válido aos futuros papais que trabalhem em empresas que integram o programa Empresa Cidadã, se estendendo também aos pais adotivos. A lei não é válida para todos, né? Então, primeiro, eu não posso pensar em servidor público, né? Nenhuma espécie, federal, municipal, estadual, ele não foi contemplado por essa legislação. Dos CLTistas, né? Então aí eu tiro os autônomos que não estão dentro da CLT nesse aspecto, né? Somente aqueles que estiverem trabalhando numa empresa que recolhe a tributação com base no lucro real e ainda tem que estar cadastrada na empresa Programa Cidadã. A lei está em vigor desde 8 de março. O empregado pode pedir o benefício até 2 dias depois do parto e tem direito à remuneração integral, assim como a mãe durante a licença maternidade. Durante o período, os pais não podem exercer qualquer atividade remunerada. Essa nova lei, ela traz várias inovações e dentro ainda dessa questão trabalhista, ela prevê a possibilidade do empregado ter o abono de 1 dia por ano até a criança completar 6 anos para acompanhamento dessa criança ao médico. E para o pai, ele pode, durante a gestação, 2 vezes acompanhar a gestante para fazer ou o exame ou acompanhamento médico. Mas ainda são poucas as empresas que fazem parte do programa Empresa Cidadã. De acordo com a Receita Federal, até agosto de 2015, das quase 175 mil empresas brasileiras que pagam impostos com base no lucro real, menos de 19 mil estavam cadastradas no programa. A advogada explica também que as empresas que aderem ao programa e, consequentemente, ampliam a licença paternidade para 20 dias, podem ser beneficiadas. A previsão que eu tenho na legislação é que a empresa vai pagar o valor integral, porém esse valor vai ser abatido do valor que ela pagaria de imposto de renda. Só que para fazer esse abatimento é preciso que uma outra lei tramite no Congresso e ela só vai entrar em vigor no próximo exercício. Então a gente só está falando de uma nova lei que precisa ser feita, precisa ser construída para entrar em vigor, assim espero, em 2017. Para Rafael e Gabriela, os 20 dias de licença paternidade teriam ajudado bastante durante os primeiros dias de vida da criança. Esses 20 dias, com certeza, dá para você ter uma chance assim, de melhorar e otimizar a rotina. Eu acho que foi um ganho. Foi um ganho muito bom. A minha empresa ela é cadastrada no programa Empresa Cidadã, então eu teria direito aos 20 dias. Eu só fiquei triste que por conta de alguns dias eu não consegui pegar essa nova fase da lei, né? Mas eu fico feliz pelas outras pessoas, pelos novos pais que trabalham nas empresas que aderiram ao programa, né, que eles vão poder pegar esses 20 dias. Eu acho que ainda é pouco, mas 20 dias é melhor que 5, né? E no próximo bloco, Arquivo TST, o surgimento do primeiro sistema de recursos humanos do TST. E vamos relembrar fatos curiosos do Tribunal Superior do Trabalho. Hoje no quadro Arquivo TST, a servidora Miriam Inhaes conta como surgiu a ideia de criar um sistema informatizado de recursos humanos para reunir as informações funcionais dos servidores. Meu nome é Miriam Leite Inhaes, eu sou técnico judiciário e nasci em Aracaju, Sergipe. Logo que eu entrei no TST, eu fui trabalhar na seção, no Recursos Humanos, né, que hoje se chama CIF. E quando eu cheguei lá, dois meses depois que eu comecei a trabalhar,
eu fui designada para ser supervisora de uma seção que se chamava Setor de Publicação e Anotação. E a nossa tarefa, a principal atividade, além da publicação do boletim interno e Diário Oficial da União, era organizar todos os expedientes que eram em papel dentro dos assentamentos funcionais. Os assentamentos funcionais eram pastas muito volumosas, né? Quanto mais o servidor era antigo, mais quantidade de papéis ele tinha nas pastas. E aquilo me aterrorizou de uma certa forma, porque eu olhei o tamanho daquele arquivo, a quantidade de papéis e a forma de trabalho, e eu vi que aquilo não se sustentava, era muito passível de equívocos de arquivamento, né? Dos 11 anos que eu trabalhei lá na unidade, 9 anos a gente passou organizando esses assentamentos funcionais. Como essa atividade era bastante maçante e repetitiva, a gente precisava fazer uso de alguns recursos para tornar isso mais leve, né? Mais atrativo. E uma das técnicas que eu utilizava para motivar os estagiários era quem fizesse o maior número de triagem na semana ou no mês, com menor quantidade de erros, a gente negociava alguma folga. E eles iam alimentando essa motivação para fazer um trabalho realmente de qualidade. Um dia, logo após o ministro Ronaldo Lopes Leal ter tomado posse, ele mandou uma mensagem a todos os servidores via e-mail, convidando o servidor que quisesse visitá-lo e apresentar alguma ideia, alguma proposta de melhoria na sua qualidade de trabalho, ele abriu as portas para receber esses servidores. Pedi autorização para minha chefia e levei ao presidente uma pasta muito volumosa de um servidor que estava prestes a aposentar, eram 6 volumes, e fui lá conversar com ele destemidamente, né? E eu disse que vinha fazendo aquele trabalho já há quase 9 anos e que o meu sonho era que realmente aquela metodologia pudesse ser modernizada. E ele, de imediato, de pronto, falou assim, não, isso não pode continuar dessa forma, vamos mandar digitalizar isso tudo imediatamente. Recentemente, quando eu fui àquela unidade visitar um colega meu e tirar uma dúvida, ele me chamou para apresentar, né? Eu falei assim, Miriam, você já viu o processo, o sistema funcionando do jeito que você sempre dizia aqui, aquela história de você dar um clique e ver todo o processo? E ele foi me apresentar de pertinho como é que estava funcionando o sistema, e eu confesso que nessa oportunidade eu me emocionei um pouco. Eu trabalhar de pantufa, né, isso foi uma conquista daquela época também, que logo no início que a gente manipulava aquelas pastas todas, eu andava de saltinho, toda arrumadinha, e nessa de buscar pastas mais altas e pesadas, eu torci o pé. E quando eu torci o pé, não dava mais para trabalhar de salto alto, e eu trouxe umas pantufas de casa. O pé melhorou e eu continuei trabalhando, né? E isso terminou sendo uma marca registrada minha. Então, hoje, muita gente, quando ouve falar meu nome, né? Hoje eu sou uma servidora mais antiga, já fiz 20 anos de tribunal. E quando falam de mim, Miriam, aquela das pantufas, né? Então, eu fiz um pouquinho de história aqui ao longo desse tempo. E chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST. Mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até semana que vem.